Amém, a paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. É bom estar com vocês mais uma vez, um privilégio. Olha, ficar pregando no último dia só aumentou a minha responsabilidade, depois de tantas pessoas boas que já falaram aqui. Mas a graça de Deus esteja sobre nós e nos use nessa noite. Eu vi aqui o pastor Cláudio e é uma honra toda vez que eu venho aqui. Eu menciono isso porque há 12 anos atrás, pastor Cláudio é uma testemunha de que eu e meu esposo éramos 2 soldados feridos, né? Não foi isso, pastor? No curso de cura interior. Já fazem 12 anos isso. E nós somos gratos a Deus porque essa casa foi uma porta aberta para que o Senhor viesse nos tratar e nos curar. E eu já quero começar nessa noite dizendo que o nosso Senhor, Ele não despreza ninguém, independente do momento em que nós estamos vivendo. Porque nós entendemos, como soldado do Senhor, que em meio às nossas guerras, nós também saímos feridos muitas das vezes. Mas Deus sempre envia uma cura, uma provisão, uma resposta. E essa casa foi uma resposta de Deus para minha família. Quando há 12 anos atrás nós perdemos o nosso primeiro filho, né? Jovens ainda, muito sensíveis pela perda. E o pastor Cláudio, juntamente com a sua equipe desse curso, nos agraciou com um treinamento. Pastor, nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. E eu tenho certeza que o Senhor está com você em todos os seus momentos aí. E por isso nós o vemos aqui nessa noite, porque o Senhor tem sustentado, amém? Eu quero pedir os irmãos para abrir comigo no nosso tema de hoje. Também não posso deixar de agradecer Michele, juntamente com essas mulheres maravilhosas. Vocês estão muito lindas, gente. Vocês estão maravilhosas. Eu vi a entrada de vocês, já fiquei apaixonada pelo zelo, pela dedicação. E é isso que faz a diferença na obra do Senhor. O nosso empenho, a nossa força, a nossa coragem, tudo isso, vocês têm certeza que nada vai ficar para trás, tudo Deus recompensa. Deus está vendo o sacrifício de todas vocês e eu tenho certeza que esse ano ficará marcado na história de vocês como o ano de que o Senhor enviou a vitória para o seu exército. O Senhor vai enviar a vitória até a sua casa, a sua família. Você que já tem guerreado há longos anos da sua vida. Porque a partir do momento que nós nos alistamos no exército do Senhor, nós falamos, Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Ali já começa a nossa guerra. A nossa guerra contra nós mesmos. A nossa guerra contra o inimigo das nossas almas, que quer sempre nos fazer parar e desistir. Mas há um Deus todo-poderoso. Você pode agradecer a Deus nessa noite? Se você olhar um pouquinho para trás, você vai perceber o tanto de guerra que você já viveu esse ano. O tanto de guerra que você já teve que lutar esse ano. Mas pela misericórdia do Senhor, você já venceu metade de um ano, meu irmão. Você já foi vitorioso em metade de um ano. Quantas pessoas já não conseguiram chegar até aqui? Mas Deus, com a sua mão forte e poderosa, tem sustentado a sua igreja. E por isso toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Ele. O tema dessa noite é em Efésios capítulo 6, no versículo 10, que vai dizer assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo isso, permaneceis inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça,
tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Nós estamos falando aqui de uma igreja de Éfeso, né? Ela carrega esse nome aí desse livro. Uma igreja que Paulo, preso, escreve uma carta para ela, para que ela pudesse ter um direcionamento para seguir. Nós estamos falando de uma igreja que ficava situada na Grécia. E então a religiosidade, todos nós conhecemos os gregos, e a religiosidade dele é muito grande. Vários templos, vários deuses, várias coisas para tirar o foco daqueles que estavam seguindo o evangelho. O desafio deles era um desafio grande, porque essa igreja estava localizada numa cidade grande, uma cidade que tinha entrada e saída para vários outros lugares. Então, várias pessoas entravam e saíam daquele lugar, porque o seu comércio era um comércio favorável. Diante de todo esse cenário difícil de religiosidade, de esfriamento espiritual, porque deuses reinavam naquele lugar, e por isso cada dia mais o evangelho estava sendo difícil de ser pregado. Você pregar para uma pessoa que já tem uma consciência formada de que aquilo que ela acredita é o certo e é verdade, mas na verdade a Bíblia vai dizer que o inimigo, ele faz o quê? Ele cega, ele traz um engano, ele tira o poder de entendimento das pessoas, para que as pessoas ficam presas em cadeias, e essas cadeias são cadeias da mente, são cadeias que impedem delas reconhecer o poder e a soberania de Deus. E por causa do engano do inimigo, muitas pessoas daquela localidade acreditavam que outros deuses era suficiente, que os outros deuses bastavam para eles, porque quando eles clamavam para os outros deuses, eles tinham riquezas, eles tinham poder, eles tinham ali o conhecimento. Mas Paulo adverte aquela igreja: vocês precisam se manter firmes na verdade, vocês precisam se manter firmes no conhecimento de Cristo Jesus. Então ele começa a escrever para essa igreja, dizendo para eles o que eles deveriam fazer para se manter firme em meio às adversidades do dia a dia. Porque o interesse maior da igreja não é se manter firme dentro desse lugar que chamamos igreja, mas o interesse maior da igreja é se manter firme, posicionados no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, aonde nós passamos. E para isso precisamos ter uma fé fortalecida no Senhor, porque somente com fé vamos conseguir alcançar coisas que nossos olhos ainda não viram, os nossos corações ainda não conseguiu sentir, mas a nossa mente já está dizendo: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Isso é a fé sendo exercitada. Então, quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, ele está exercitando a fé daquele povo. Vocês precisam se manter firmes na fé, para que então possam resistir o dia mau. Que dia mau é esse que ele está falando? São os dias que o confronto vem, porque quando nós olhamos para os outros irmãos que estão fora da igreja ainda, que ainda não assumiram um compromisso com o Senhor, e vemos a sua casa bem, vemos o seu financeiro bem, vemos o seu comportamento ali, né? Tem uma boa faculdade, tem um bom emprego, e essa pessoa ainda nem tem um relacionamento com Deus.
é bem sucedido desse jeito. Eu que assumi o compromisso com o Senhor, estou passando por luta, estou desempregado, estou precisando de uma ajuda, estou com o meu emocional abalado. Esse é o dia mau da igreja. É o dia que nós temos que lutar contra as nossas próprias convicções e entendimentos, porque às vezes a nossa mente confronta. Por que aquele que está afastado do caminho do Senhor está se dando bem, e eu muitas das vezes estou aqui, estou certinho com Deus, eu obedeço a sua palavra, eu faço tudo certo, mas eu não estou do jeito que eu queria estar? E Paulo está falando para aquela igreja, esse é o dia mau que vocês vão ter que viver. É o dia que vocês vão ter que ir contra a sua natureza humana para se manter firme, fortalecidos em Deus. Porque o dia mau ele chega para todos nós, mas quando nós estamos diante do Senhor, nós temos a certeza que não é pela nossa força, que não é pela nossa capacidade, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, e esse Deus Todo-Poderoso vai na nossa frente e através dele vencemos o dia mau. Então Paulo ele vai explicar para essa igreja: olha, vocês precisam se dar bem com os seus filhos, vocês precisam se dar bem com as suas esposas, com os seus esposos, vocês precisam ter um bom relacionamento com a comunidade. A carta de Éfeso ela vai explicando passo a passo de como esses cristãos deveriam se comportar diante da sociedade. Porque esse é o nosso desafio maior. É quando as pessoas lá de fora olham para a gente e conseguem enxergar alguma coisa diferente em nós. Nós temos que ser diferentes. O nosso posicionamento tem que ser diferente. As nossas palavras precisam ser diferentes. Porque nós precisamos confiar em Deus em todo momento. E quem confia em Deus, irmão, pode estar tudo dando errado, mas ele entende que Deus está ali naquele processo. E mesmo que tudo esteja dando errado na minha volta, o final vai ser para o meu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e aguardam a Deus. Todas as coisas. Os dias bons, os dias ruins, eles cooperam para que o nosso crescimento em Deus seja fortalecido. Para que sejamos maduros, para que sejamos firmes. Eu comecei essa palavra nessa noite dizendo de 12 anos atrás, um período de sofrimento, um período de luto, um período de dor, a qual eu perdi meu primeiro filho. E eu comecei falando que eu precisei ser tratada para que então eu pudesse ser reintegrada ao pelotão, para continuar lutando. E Paulo está falando justamente isso. No meio do caminho, vocês vão precisar de ter uma assistência e uma fé fortalecida para que esse dia mau não destrua a tua fé. Para que esse dia ruim não te abale ao ponto de você perder a tua confiança em Deus. Então Paulo começa a dizer para essa igreja o seguinte: olha, quanto ao mais, ele já está dando um ensinamento de como é ser um bom marido, de como é ser um bom pai, de como é ser uma boa esposa, de como é ter um bom relacionamento com os vizinhos, um bom relacionamento no trabalho. Ele já ensinou como essa igreja deveria se portar diante dessas situações todas. Mas aí ele entra para um lado agora espiritual, que ele vai dizer: agora no mundo espiritual, quanto ao mais no mundo espiritual, aí é diferente. Porque quando nós lutamos com aquilo que é visível, nós sabemos como lutar. Não é verdade? Você está com dor de cabeça, você sabe como lutar contra ela. O que é que você faz? Você toma um remédio. Você fica deitado. Estou com enxaqueca, vou deitar. Você sabe lutar contra isso. Mas quando você começa a lutar com o mundo espiritual, que são coisas que você não tem um entendimento, que vai muito além do nosso entendimento, nós precisamos ter estratégias para poder resistir a esses dias. Então ele está falando: agora vocês vão lutar não mais somente com aquilo que vocês estão vendo, mas vocês como igreja vão lutar numa área espiritual. Então quanto a isso, aí é diferente. Para lutar no mundo espiritual, aí vocês precisam estar fortalecidos no Senhor. Fortalecidos no Senhor, ele está dizendo, vocês precisam receber força de Deus.
Fortalecido quer dizer que você está recebendo força de algum lugar. E essa força para a igreja vem de Deus. Então ele está falando para aquele povo: contra as coisas espirituais, você só vai conseguir ficar de pé se você estiver recebendo força de Deus. Você não vai conseguir resistir o inimigo acreditando que a força vai vir de um parente, de um amigo, de um outro lugar. Você precisa acreditar que você vai resistir o inimigo. Estou falando o diabo, o adversário de nossas almas. Nós só vamos conseguir resistir a ele se estivermos recebendo força de Deus. Somente a força de Deus vai nos capacitar, vai nos garantir ficar firme no dia mau. Por isso precisamos ter um contato diário com Deus, porque a nossa luta é todo dia. Nós dormimos e nós acordamos numa luta espiritual constante, porque a todo momento o nosso adversário, ele está lutando para poder nos tirar do foco. Então precisamos receber força de Deus. Ele está falando: não, pela tua capacidade humana, pela tua força humana, você não vai conseguir ir contra o inimigo da tua alma. Mas se você receber a força de Deus, aí a força de Deus, ela vai te dar uma autoridade. E é isso que o crente precisa ter: autoridade espiritual. Porque com autoridade espiritual, eu consigo então resistir ao diabo. É isso que a Bíblia vai dizer. Êxodo capítulo 15, versículo 2 vai dizer assim: o Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação. Ele é o meu Deus e eu farei habitação. Ele é o meu Deus, o Deus do meu pai, e eu exaltarei. Ele está falando: eu preciso habitar em algum lugar, eu preciso ter morada em algum lugar. E eu estou te falando nessa noite que se você criar morada, se você criar esperança, se você criar expectativa em alguma outra coisa, além de Deus, você vai se frustrar. Porque contra o inimigo somente a morada é em Deus para resistirmos a ele. Se você estiver debaixo das mãos do Onipotente, debaixo de suas asas há abrigo, segurança, há sim proteção. Mas precisamos ter a morada em Deus, firmada em Deus. E aí, meu irmão, quando nós temos uma morada firmada em Deus, quando nós estamos seguros em Deus, Isaías capítulo 41, versículo 10 vai dizer: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aí quando estamos em Deus, quando criamos morada nele, quando estamos seguros nele, aí nós não precisamos temer. Por quê? Porque ele está conosco. Aí ele está falando: eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Meu irmão, se você estiver em Deus, você tem fortaleza, você tem ajuda e você tem sustento. Então você tem a garantia certa de vitória em meio às dificuldades. Era isso que Paulo estava querendo dizer para aquela igreja: se você estiver em Deus, não tem nenhum empecilho que seja grande para você, porque em Deus você pode fazer proezas. Em Deus você pode ir além da tua capacidade. E é isso que Paulo está enchendo aquela igreja de força, dizendo que mesmo que alguma coisa no meio do caminho chegue para poder fazer com que você fique ferido, prostrado, caído no meio do caminho, Paulo está dizendo para aquela igreja: olha, se vocês estiverem em Deus, vocês vão ter força, vocês vão ter sustento, vocês vão ter provisão, vocês vão ter segurança nele. E quem aqui nessa noite precisa de segurança? Quem aqui nessa noite precisa de provisão, de proteção? Todos nós precisamos, meus irmãos. Todos nós precisamos de Deus na nossa vida. Sem Deus nós não vamos conseguir continuar firme. E eu não estou falando isso aqui para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Eu estou falando para aqueles que já fizeram um voto, um selo com Deus, falando: Senhor, eu sou teu, eu sou tua, eu quero seguir a ti, eu quero ser fiel a ti. Então é para esses que precisa se manter firme na fé, se manter firmes em Deus.
Então, Isaías capítulo 40, versículo 3, versículo 31, vai dizer assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Quando Paulo começa a escrever para aquela igreja, ele está falando assim: a sua caminhada não é de um dia, o seu desafio não é um dia, porque como um exército do Senhor, nós não fomos chamados apenas para lutar uma vez e acabou, agora vai ser bonança em toda a minha vida. Eu já lutei uma guerra, então eu já venci essa guerra, acabou os meus desafios. Pelo contrário, como igreja, nós lutamos, guerreamos, vencemos. Acabamos de vencer esse desafio, já tem outro desafio nos esperando. Então Paulo está dizendo que é o seguinte: é uma constância de desafios, é uma constância de guerra. Por isso vocês têm o perigo de se cansar, por isso vocês têm o perigo de se fadigar, por isso vocês têm o perigo de ficar assim: ai, para mim já não dá, eu já cansei dessa vida. Parece que tudo dá errado, tem hora que tudo parece que vai contra a gente. Principalmente quando é um momento de decisão que precisamos nos posicionar, tudo parece que vai contra nós. Então Isaías ele vai dizer: olha, mas aqueles que esperam no Senhor têm um segredo: eles renovarão as suas forças. Meus irmãos, é necessário esperar no Senhor em meio às nossas guerras. É necessário esperar no Senhor em meio às nossas tribulações, porque mesmo em constante desafio, o Senhor está renovando as nossas forças. O Senhor está nos garantindo que mais um dia vamos ficar de pé. E às vezes nós entramos nesse lugar e falamos: Senhor, estou cansado. Senhor, é meu último dia nesse congresso. Senhor, minha última estratégia é essa. A minha última oração para esse pedido. Eu já não aguento mais lutar essa causa. Senhor, eu já não aguento mais entrar nesse desafio. Mas quando nós entramos na casa do Senhor, então somos preenchidos pela Tua palavra. E a palavra do Senhor entra como bálsamo, nos dando força, nos renovando, nos dando novas estratégias. Então já saímos desse lugar diferente de que entramos. Saímos daqui com a certeza: eu preciso continuar lutando, eu preciso ser firme, eu preciso ser constante, eu preciso continuar o meu desafio, eu preciso até que ele venha, continuar firme na fé. Eu não posso parar no meio do caminho. O Senhor não te chamou para parar no meio do caminho, não, meu irmão. Eu sei que cada dia mais os dias vão ficando difíceis, e essa é o cumprimento da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor precisa se cumprir, e ela diz que nos últimos dias, cada dia mais o amor ia se esfriar, cada dia mais a vaidade ia aumentar, cada dia mais pai ficaria contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Ou seja, a calamidade, os dias maus vão aumentar, mas aqueles que confiam no Senhor terão suas forças renovadas, voarão como águias. A águia, ela tem um período sim em que ela precisa parar para renovar toda a sua força. Ela renova o seu bico, renova as suas asas, renova também as suas garras, mas tem um porém: ela consegue voar além daquilo que ela imaginaria que iria voar. O que o Senhor está falando para você nessa noite é que você sonhou algo para a tua vida, e quando você chega e coloca esse sonho diante de Deus, Ele está falando para você: isso ainda é pouco diante do que eu tenho para você. Talvez você já sonhou uma coisa grande e está falando: isso aqui é impossível para mim. Mas o Senhor está falando para você nessa noite: se você colocar esse sonho impossível nas minhas mãos, eu posso fazer ele ir além, eu posso fazer ele se tornar grande, eu posso fazer infinitamente mais daquilo que você imagina, daquilo que você pensa ou daquilo que você sonha. Paulo, quando escreve para a igreja de Éfeso, ele está falando: vocês podem ir além daquilo que vocês vivem, se vocês estiverem fortalecidos no Senhor. E o que ele está falando é o seguinte: na luta contra o adversário,
das nossas almas, o nosso posicionamento tem que ser diferenciado. Você já tem esconderijo no Senhor, você já recebeu força do Senhor, e através da força que você recebe do Senhor, Deus vai te dando autoridade. Através da autoridade que você vai vencendo no seu dia a dia, as lutas, as aflições. A Bíblia vai dizer, se você resistir ao diabo, meu irmão, fica firme aí, porque ele tem que fugir da tua frente. Mas não é porque você é poderoso sozinho, não. Mas é porque o Deus que você carrega, Ele está diante de você, te dando proteção. Então, quando o inimigo olha para a tua vida, ele não está olhando apenas uma Marli ali sentada, não. Ele está olhando o Todo-Poderoso na frente da Marli, dando uma proteção, guardando, livrando. Ele não está olhando o pastor Cláudio ali. Você acha que o inimigo, quando olha para o pastor Cláudio, ele vê o pastor Cláudio? Ele está vendo uma blindagem no mundo espiritual. São anjos ao redor, acampando e livrando aqueles que o temem. É muita proteção, meu irmão. Porque nós, quando olhamos pela nossa ótica natural, em meio aos problemas, nós nos vemos sozinhos. Em meio às nossas dificuldades, nós nos vemos sozinhos. E a maioria das nossas lamentações é: ninguém está comigo. Quando eu mais precisei, ninguém me ajudou. Quando eu mais precisei, ninguém veio na minha casa. Quando eu mais precisei, ninguém ligou para mim. Mas quando nós olhamos com os nossos olhos espirituais, o que é isso, Daiane? O olho espiritual é quando eu olho diante daquilo que a Bíblia me diz que eu tenho que ver. Então eu olho e vejo que ao meu redor tem anjos guerreando ao meu favor, me dando livramento, me dando proteção. Então quando o inimigo olha para você, ele não vê apenas um jovem, uma jovem, ele não vê apenas uma irmã ou um irmão, ele está olhando para você e está falando: aqui tem uma blindagem espiritual ao qual eu não posso ultrapassar. E é por isso que você se mantém firme, de pé diante das suas tribulações, porque o Senhor está contigo. Ele vai na tua frente, Ele vai te blindando, Ele vai te guardando. Então quando o inimigo vem para poder te destruir, ele bate nessa barreira e ele tem que se retirar, porque com Deus você pode, com Deus você pode ir além, com Deus você pode avançar. Com Deus, meu irmão, você pode acreditar que a vitória já é certa. O teu Deus nunca perdeu uma batalha. O teu Deus nunca perdeu uma batalha, meu irmão. Tu acha que é a sua batalha que Ele vai perder? Tu acha que é a tua guerra que Ele vai perder, meu irmão? Tu acha que é o teu desafio que Ele vai perder? Quando você entregou o teu desafio nas mãos dEle, Ele já falou: isso aqui é garantido. Isso aqui eu tenho certeza que antes mesmo de você imaginar que vai acontecer, já aconteceu. Porque Deus, Ele vai ajeitando, aplanando os nossos caminhos. Ele vai guerreando as nossas guerras. É Ele que vai pelejando ao nosso favor, meu irmão. Eu quero te motivar nessa noite a acreditar. Tá tudo dando errado. O dia, cada dia mais vai ficando difícil. Cada dia mais a comida vai aumentando. Cada dia mais o petróleo vai enriquecendo. E ali a gasolina vai, né, esticando. Vai combustível, vai isso, aquilo. Se você ligar a tua televisão no teu dia a dia, os noticiários vão te paralisar. Porque são tantas notícias difíceis, são tantas notícias ruins, que o teu psicológico vai ficar abalado a ponto de você desacreditar da promessa de Deus que Ele fez na tua vida. Mas se você acordar todas as manhãs e dizer: Senhor, eu não sei o desafio que eu vou viver nesse dia de hoje, mas de uma coisa eu sei: o Senhor está comigo, o Senhor vai na minha frente, o Senhor vai guerrear mais esse dia para mim. Eu tenho certeza, meu irmão, que quando o adversário se levantar, uma coisa certa, ele vai ter que cair, porque Deus vai estar com você no meio desse caminho. Você é vitorioso, meu irmão, você é vitoriosa. Porque nós olhamos, porque os dias estão difíceis, então cada vez está mais difícil. Está mais difícil para aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, que não têm a segurança em Deus ainda. Por isso que a nossa missão é de trazer eles para debaixo das asas daquele que é todo poderoso, para que eles venham ter segurança ali. Porque para a igreja,
Meu irmão, a Bíblia fala que até a tribulação contribui para o nosso bem. Até a dor contribui para o seu bem. Até a perca contribui para o seu bem. Até o desemprego contribui para o seu bem. Dani, mas tudo que você está falando é ruim. É ruim para quem está sem Deus. Porque com Deus, até aquilo que era para dar errado começa a dar certo. É o momento que você começa a ver a provisão. É o momento que você começa a ver o alívio do Senhor. É o momento que você começa a ver Deus trabalhando nos mínimos detalhes ao teu favor. Deus, Ele não te chamou como um soldado fracassado, meu irmão. Deus, Ele não te chamou como uma guerreira que na primeira dificuldade volta. Deus, Ele vê um potencial tão grande em você que Ele te alista, mas não te alista em qualquer exército. A Bíblia vai dizer que o teu nome está gravado nele. O teu nome está registrado nele. Meu irmão, você acha que tem como Deus te esquecer em algum momento da tua vida? Porque quando nós olhamos para o nosso dia a dia, é contraditório a tudo isso que nós falamos aqui, não é verdade? Quando nós olhamos no dia a dia, nós falamos assim, é verdade. Essa repórter aí está com razão mesmo. É melhor eu começar até a estocar os meus arroz, o meu feijão, porque cada dia vai ficando mais difícil. É verdade. Eu não posso mais sair de casa em tal horário porque a criminalidade está tomando conta desse lugar. É verdade. Eu não posso mais confiar nisso, no poder público, porque cada dia mais está mais corrompido. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é a igreja do Senhor, você foi chamado para fazer a diferença aonde Deus te colocou. E se Deus te colocou aqui nesse Bom Pastor, se Deus te colocou aqui na Igreja Batista de Bom Pastor, é porque Ele está contando com você nesse exército. É porque Ele está levantando você como um soldado guerreiro que não volta no meio da batalha, mas quando se depara com um momento difícil, você não fica covardado, falando, eu vou desistir, vou fracassar. Pelo contrário, você fala, onde é a guerra? Porque eu vou entrar nela. E quando eu entro, o meu Deus também entra comigo. Qual é o desafio? É a criminalidade. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer o meu compromisso como cristão render frutos nesse lugar. Eu vou mudar a atmosfera desse lugar. É para isso que o Senhor te alistou, meu irmão. É para isso que o Senhor te alistou, minha irmã. É para como a igreja de Éfeso falando, Paulo falando, vem cá, os desafios da religiosidade, o desafio dessa cidade, ela não é maior do que o Deus que você serve. Ela não é maior do que aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Então se revista dele. Então tenha força dele. Para que então você possa ficar firme no dia mau. Para que então você possa assim ficar firme contra as ciladas do adversário. É isso que Paulo está falando para essa igreja. Você é uma igreja poderosa. Você é uma igreja viva porque você serve a um Deus vivo. Você não é uma igreja qualquer fracassada, que tudo fica com medo, que tudo fica desestruturado, que tudo fica abalado. Pelo contrário, pega a sua ansiedade, pega a sua falta de estrutura e fala, Senhor, eu não consigo, está aqui a minha limitação, está aqui a minha dificuldade. Agora o Senhor que tem que cuidar disso aqui para mim. Porque lança sobre ele as suas ansiedades, diz a palavra. E o que vai acontecer quando a gente deixa nas mãos do Senhor? Quem vai cuidar somos nós. Nós colocamos as nossas limitações, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas crises. Colocamos os nossos desejos diante do Senhor em oração. Então o Senhor começa a guerrear ao nosso favor. Espera aí, meu irmão. Se mantenha firme nessa sua caminhada, Daiane. Você está falando isso é porque você não conhece a minha história. Você está falando isso é porque você não conhece meu desafio. Meu desafio é muito pesado, é um desafio grande. Meu irmão, isso aí não é nada diante do poder do seu Deus.
Eu estou te falando que o teu desafio, eu, Daiane, não consigo vencer. Mas se você colocar o teu desafio diante de Deus, meu irmão, já é causa ganha. Então, para que vamos ficar segurando o desafio em nossas mãos? Por que vamos ficar segurando o medo em nossas mãos? Por que vamos ficar, então, segurando as ansiedades em nossas mãos? Por que, então, vamos ficar segurando a nossa fadiga em nossas mãos? Se temos um lugar para depositar. Se temos alguém esperando, ansioso para esse contato nessa noite. Por isso, quando você está aqui nesse lugar, o anseio de Deus é: chega mais perto, chega mais perto, vem para perto de mim, fica aqui debaixo das minhas asas, tenha um abrigo em mim, tenha morada em mim, esteja fortalecido em mim, viva através de mim, não viva pela tua força, não viva pela tua inteligência, não viva pela tua capacidade, mas viva aquilo que eu tenho para você viver, e então você vai ser bem-sucedido. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Precisamos acreditar que Deus tem o melhor para nós. Daiane, eu acredito. Então lança sobre Ele aquilo que está te atrapalhando nessa noite. Lança sobre Ele o seu pedido nessa noite. É isso que Paulo está falando para essa igreja. Olha, vocês vão estar no mundo tenebroso, lutando com forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo isso, permaneceis inabaláveis. Todos nós conhecemos a força do vento e o que ela faz contra uma floresta. Geralmente ela enverga árvores, geralmente as árvores vão lá embaixo, mas passando a tempestade elas voltam para o seu lugar. O que a palavra está dizendo, permaneceis inabaláveis, é o seguinte: que você vai poder até ter algum diferencial na tua vida. Você pode ser até esticado em algum momento, em alguma tempestade. Mas quando você passar por ela, a tua posição é a mesma. Porque você está inabalável. Porque você está firmado em Cristo Jesus, que é a tua rocha. A proposta nessa noite é de que uma igreja possa passar por momentos difíceis. Nós não estamos aqui para poder pregar uma palavra que vai trazer o engano para as nossas vidas, dizendo: se você servir a Deus, se você estiver em morada, fazendo morada nele, você nunca mais vai passar por dificuldades. Quem me dera. As dificuldades vão vir, é isso que eu estou te falando nessa noite. É que as dificuldades vão vir. Você está num exército. Exército foi feito para guerrear. Então você sabe que vai passar por lutas. Mas a diferença desse exército é qual? É que pode se levantar 5 exércitos contra você, mas o Senhor Todo-Poderoso vai na tua frente, guerreando ao teu favor. É isso, meus irmãos, que nós precisamos ter em nossa mente. É que independente das nossas dificuldades, independente das ciladas que o inimigo vai fazer contra a nossa vida, nós precisamos ficar inabaláveis no Senhor, inabaláveis com a nossa fé, inabaláveis com a nossa oração, inabaláveis com os nossos propósitos de jejum, de palavra, inabaláveis no nosso dia a dia, a ponto de dizer: é verdade, eu sofri sim o luto, mas hoje eu não estou aqui, eu não permaneci, já se passaram 12 anos e eu continuo aqui falando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é grandioso. Você já passou? Quantos aqui já passaram ou tiveram algum parente que passou por um desemprego? Já passou, não já passou? Mas você continuou aqui falando: Deus é bom, Deus é grande, Deus proveu, Deus me sustentou. Quantos nessa noite aqui já passaram por um momento de doença? Um momento em que precisou de cura? Você está aqui nessa noite, não está? Então você está dizendo: Deus é bom,
Deus é maravilhoso e Deus cura. O que eu estou querendo dizer para a igreja nessa noite, que o momento de dificuldade, ele vai forjar a nossa vida, para que quando nós viemos falar com autoridade. Quando nós falamos assim: Deus é bom, Deus cura a depressão. Por que você está falando isso, Daiane? Porque Deus curou a minha. E se Ele curou a minha, Ele vai curar a tua também. Aí o outro que fala: Daiane, eu preciso de uma cura. Eu falo para você nessa noite: Deus é bom e Ele cura. Por que, Daiane? Porque Ele já curou a mim. E Ele pode curar você também. Por isso nós precisamos permanecer firmes, inabaláveis. Porque o nosso testemunho vai ser fonte de energia para que outras pessoas venham reconhecer o poder de Deus na nossa vida. Então a dificuldade que você passa hoje já é um testemunho sendo gerado para amanhã, para que Deus te dê autoridade, para que enquanto as dificuldades aparecer, se Deus me sustentou enquanto meu esposo estava desempregado, Ele não vai sustentar você e a sua casa. Por quê, meu irmão? Se Deus sustentou a minha casa, se Deus fez comigo, Ele vai fazer com você, Ele vai fazer com você, Ele vai fazer com você e com você também, porque Deus cuida dos seus, meu irmão. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Eu quero falar com os irmãos, incentivando os irmãos o seguinte: a fé, ela é exercida no momento principalmente de escassez. Quando falta-se tudo, não pode faltar Quando falta tudo, não pode faltar Pode faltar o alimento da tua casa? Pode. Mas não pode faltar a fé dentro da tua casa. Porque a fé dentro da tua casa vai trazer o alimento até você. Pode faltar a saúde dentro da tua casa? Pode. Mas não pode faltar a fé. Por quê? Porque a fé vai trazer a cura até você. Pode faltar então, uma libertação de um parente meu. Pode faltar? Mas não pode me faltar a fé de entender que um dia o Senhor vai resgatar ele, assim como me resgatou e me trouxe até aqui. Deus, Ele vai nos levando ao deserto, diz a sua palavra, para que no deserto Ele venha nos mostrar o seu amor. É no momento de dificuldade, é no momento de escassez, é no momento terrível da nossa vida. E eu estou enfatizando esse momento porque todos nós como igreja vamos passar por ele. Porque é Deus que nos carrega. Aí chegamos num período difícil da nossa vida e nós falamos assim: o inimigo está furioso comigo, porque eu estou passando por um momento difícil. O inimigo está furioso comigo. Meu irmão, até para o inimigo fazer alguma coisa na igreja, na tua vida, na tua casa, na tua família, ele precisa de uma permissão de Deus. Eu já não te falei que você está blindado? Eu já não te falei que você está protegido? Tu acha que o inimigo pode tocar na tua vida sem permissão de Deus? Temos na Bíblia quem? Jó. Não tocou em Jó, mas quem permitiu? Foi Deus, meu irmão. Então você precisa entender que até quando Deus permite que alguma coisa ruim chegue até você, é porque algo grande, maior do que aquilo que você tinha, já está preparado, pronto para poder ser entregue em tuas mãos. Então calma aí, mulheres, estejam prontas para guerrear. Homens, estejam prontos para guerrear. Não fiquem com medo no dia da tua luta. Não olhe para trás, mas seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo, porque o Senhor que venceu a todas essas dificuldades, Ele está com você, te ajudando a vencer também. Te ajudando, meu irmão. É assim mesmo. Porque nós achamos o seguinte: eu estou orando, poxa, eu estou ensaiando, eu estou fazendo tudo certo, mas parece que, como a igreja de Éfeso, porque a Bíblia vai dizer que ela é uma igreja boa, ela é uma igreja saudável, ela é uma igreja comprometida com a palavra. Paulo vai falar dela com entusiasmo, com alegria, mas mesmo assim ele vai advertir:
Quanto ao mais, fique firme, persevere, seja constante. Por quê? Porque o inimigo está procurando ciladas para poder tirar vocês do foco. Quais têm sido as ciladas que o inimigo está usando para a nossa vida nesses dias? Quais têm sido os nossos desafios diários? Quais têm sido as batalhas das nossas mentes que nós estamos travando em todo momento? Mas de uma coisa temos certeza: o Deus Todo-Poderoso já preparou armaduras para a nossa vida. E essa armadura, ela não é no coletivo. Sabe o que Deus está falando para você? Eu estou tratando de você nos seus mínimos detalhes. Você tem uma armadura que é diferente da armadura do teu esposo. Você vai lutar a sua guerra, seu esposo vai lutar a sua guerra. Ah, mas estamos na mesma casa, vivendo o mesmo problema, mas as suas guerras íntimas é uma, a guerra dele é outra. Ele, como um provedor da casa, vê de uma maneira. Ela, como aquela que observa, vai ver de outra maneira. Mas o Senhor está falando: mesmo que vocês sejam diferentes, eu tenho uma armadura preparada para você. Eu tenho um revestimento para a sua vida. Maravilhoso é entender que o nosso Deus, Ele não vai te desprezar no teu pior momento. O teu Deus, Ele não vai te largar sangrando no meio do caminho como qualquer outro poderia deixar você no meio do caminho. Mas quando você se alistou nesse exército, você tem um Deus que fala: não, é até o fim que eu vou estar com você. É até eu voltar que eu vou estar te segurando em minhas mãos. É até a volta de Cristo Jesus que Ele envia o teu Espírito Santo para dizer: eu estou contigo em todos os teus momentos. Eu estou contigo em todas as suas dificuldades. Eu estou contigo no teu momento mais difícil, quando todos aqueles te abandonam. Eu, Senhor, estou com você. Eu, Senhor, seguro em tuas mãos. Eu, Senhor, te protejo. Eu, Senhor, te dou ânimo. Eu quero nessa noite a Igreja Batista do Bom Pastor venha sair com entendimento dizendo: eu posso até passar por dificuldades, mas o Deus que está na minha frente, Ele já está garantindo a minha vitória. Eu posso até passar por alguns períodos de provação, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus já está no controle de tudo isso que eu estou vivendo. Então, meu irmão, o cântico hoje é como o Ministério de Louvor cantou aqui: nós não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Cristo está conosco. O Senhor dos Exércitos é poderoso. Ele está guerreando as nossas guerras. E por isso, nada nesse mundo pode parar a igreja do Senhor. Porque em Deus nós sairemos daqui carregando a nossa vitória ainda nessa noite. Você não veio aqui, meu irmão, porque eu quis vir aqui. Pelo contrário, foi o Espírito Santo do Senhor que te trouxe até essa casa para dizer: continua firme, eu estou contigo. Continua firme, eu estou contigo. Você ir atrás também, continua firme, o Senhor está com você. Continua firme, porque o Senhor também está aí atrás com você. Mas eu estou lá no final em pé. Irmão, continua firme. O Senhor está aí atrás também com você. É verdade. Ele está com você, Ele está com essa igreja, Ele está conosco, meu irmão. Então, amanhã, segunda-feira, vamos levantar com um pensamento já modificado. Eu estou no meio dessa situação, mas essa segunda-feira vai ser diferente. Por quê? Porque eu chamei o Senhor dos Exércitos para estar comigo. E Ele vai na minha frente guerreando as minhas guerras. Esse mês de julho ainda pode ser mudado pelo favor de Deus na tua casa, na tua família. Esse ano ainda pode ser mudado, porque você pode estar aqui pedindo: pastor, eu preciso dar o meu testemunho, porque o Senhor realizou aquilo que eu pedi a Ele em oração. O Senhor está ouvindo a tua oração. O Senhor está ouvindo o teu clamor. O Senhor está atendendo o seu pedido nessa noite. Por isso vale a pena continuar firme. Vale a pena continuar com o Senhor, porque Ele vai trazer para você o alívio que você precisa. Porque só encontramos em Deus aquilo que a nossa alma precisa: abrigo, proteção, segurança. Nenhum outro é capaz de suprir as nossas necessidades. Por isso, resistir ao diabo,
Fica firme e o Senhor vai trazer para você a tua conquista nessa noite. É um privilégio poder estar aqui junto com vocês, porque eu tenho certeza que esse tema não foi escolhido à toa, não foi uma invenção de uma liderança, mas um Deus Todo-Poderoso está marcando um tempo novo na Batista do Bom Pastor, dizendo: há um exército posicionado que não olha para trás, que não fraqueja na guerra, mas que continua firme. São Esté, são Ruth, são Raabe, são Dorcas, são tantas outras, mas estão firmes e constantes no Senhor. Vai chegar um dia em que tudo isso vai passar, no dia que Cristo voltar e nos buscar, para que venhamos estar com Ele na boda do Cordeiro. Se você quiser ir para lá, meu irmão, continua firme no Senhor. Não tem outro caminho para chegar até o céu a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você quiser ter alegria para a tua alma, você precisa ter Jesus. Se você quiser ter segurança para a tua vida, você precisa ter Jesus. Se você quiser ter alegria para a tua vida, você precisa ter Jesus. Não saia sem Jesus nessa noite, porque hoje Ele te trouxe aqui para dizer: Ele pode cuidar de você, Ele pode te segurar em meio às adversidades, Ele pode tratar as suas feridas, Ele pode sim te manter firme e constante até que Ele venha. Por isso, faça com você e Deus nessa noite a sua aliança. Daiane, eu já aceitei Jesus. Reafirme nessa noite: Senhor, eu já aceitei Jesus há muito tempo, mas eu continuo aceitando Ele. Eu continuo aceitando Ele. Eu continuo aceitando Ele, meu irmão, porque Ele é o único que pode suprir as minhas necessidades. Se você continuar com Jesus, se você conseguir escolher a Ele em meio à sua dificuldade, tenha certeza, as demais coisas, todas elas, vão ser acrescentadas na sua vida, porque você está buscando Ele em primeiro lugar. Então a palavra do Senhor vai se cumprir e você vai ter certeza de que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Por isso, ela te dá segurança nessa noite, para você ter a certeza de que você pode sim ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele te escolheu para fazer diferença nesse lugar. Então nessa noite, meu irmão, não escute nenhuma palavra de derrota, não escute nenhuma palavra em que vá te tirar do foco, mas escute, se apegue à palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor no seu dia a dia, ame a palavra do Senhor, busque a palavra do Senhor no seu dia a dia, não apenas na igreja, não apenas aqui no culto, mas na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. Tenha a palavra do Senhor na tua vida, viva a palavra do Senhor na tua vida, porque se você estiver firme na palavra do Senhor, meu irmão, não tem luta que você não consiga vencer, porque essa palavra, ela te garante que Ele está com você e Ele vai poder te dizer que se você estiver com Ele, você pode todas as coisas. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Cristo Jesus, a palavra, o verbo vivo, Ele nos fortalece. Nessa noite eu quero agradecer a minha oportunidade. Foi um privilégio grande poder estar mais um ano com vocês aqui. E eu tenho certeza que testemunhos sairão desse culto ainda hoje, porque o Senhor está guerreando as suas guerras. Você não está apenas com esse uniforme bonito aí do soldado, mas você está no exército do Deus vivo. E esse exército está falando para você: vencemos mais uma vez, vencemos mais um ano, vencemos mais uma batalha. Vocês mulheres venceram mais um desafio. Por isso, parabéns, continue firme, porque Deus está com vocês. Muito obrigada, meu amor, por essa oportunidade. Eu agradeço em nome de Jesus.